graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui no nosso segundo vídeo dessa série, Forças Destruidoras da Família, baseado no livro com esse mesmo tema do Jaime Kemp. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira força que ele relata nessa literatura, que é o humanismo. O humanismo é quando o homem destrona Deus como autoridade e entroniza a si mesmo. É quando o homem tira Deus do centro da sua vida e se coloca no centro da sua vida. Essa filosofia do humanismo, ela traz duas contradições. O humanismo, ele busca a sabedoria humana, ele busca a força do próprio homem, ele busca o intelecto do homem, deixando de lado ou mesmo deixando a existência do próprio Deus. Em contrapartida, nós temos a sabedoria divina, baseado nos princípios que a palavra de Deus nos apresenta. Então, nós buscamos a sabedoria de Deus e colocar Deus no centro das nossas vidas, não em alguns compartimentos da nossa vida, mas no centro da nossa vida. Para exemplificar melhor sobre isso, eu quero mostrar aqui algo que ele traz nessa literatura, que é um quadro de comparação de algumas ações baseadas no humanismo e as mesmas ações baseadas, então, nessa sabedoria divina, biblicamente falando. Então, vamos lá. Na posição bíblica, por exemplo, nós temos Deus entronizado, Deus no centro da vontade. Já na posição humanista, nós temos o homem entronizando a si mesmo. Na posição bíblica, nós temos Deus é a autoridade absoluta, contra o homem é a autoridade suprema. Deus revela a solução para os problemas na humanidade por meio da sua palavra. Em contrapartida, no humanismo, nós temos o homem tenta resolver os problemas da humanidade por meio do seu próprio raciocínio. Na posição bíblica, nós temos a raiz, né, a revelação divina. Em contrapartida, a posição humanista, ela está arraigada ao raciocínio humano. Na posição bíblica, nós temos a liberdade interior, vem pela obediência da palavra de Deus. Em contrapartida, nós temos a liberdade interior, é produto da decisão humana. O homem existe para glorificar a Deus, assim nós acreditamos, biblicamente falando. Em contrapartida, nós temos na posição humanista, o homem existe para glorificar a si mesmo. A salvação é um dom de Deus, conforme a palavra de Deus. Em contrapartida, a salvação é alcançada pela ciência humana. Na posição bíblica, nós temos que a moralidade estabelece suas bases na lei de Deus. Porém, na posição humanista, nós temos que a moralidade é baseada na lógica humana. E só um parênteses aqui. Na verdade, no decorrer dessa série, nós vamos ver que nós estamos adentrando a uma sociedade que não é mais imoral. Porque uma sociedade imoral, ela tem pelo menos a moral como base. Mas nós estamos entrando e vivendo numa sociedade amoral. Isso nós vamos ver muito quando a gente falar do relativismo. Por último, a natureza humana é basicamente má, assim nós acreditamos, de acordo com aquela semente adâmica que foi reproduzida na humanidade. Porém, na posição dos humanistas, nós temos que a natureza humana é basicamente boa. Sabe, queridos, isso não é novo. Isso não vem de agora, de uma pós-modernidade, não. Isso nós vemos o humanismo começando a acontecer desde o Jardim do Éden. Na verdade, ali a filosofia humanista foi colocada por Satanás, quando
o Senhor Deus deu uma ordem. O Senhor Deus deu um direcionamento. Não comam desta árvore. Desfrutem de tudo que aqui está, mas desta árvore, do bem e do mal, não comam. Porém, o homem foi seduzido. E aí a gente vê lá em Gênesis, capítulo 3, a queda do homem. Mas é interessante que na virada da tarde, como sempre o Senhor Deus fazia, o Senhor Deus veio em busca do relacionamento do homem e da sua mulher. E o Senhor, que é onipresente, onisciente, onipotente, faz uma pergunta a Adão. Onde está você? No capítulo 3, no versículo 9, ele fala: onde está você, Adão? E Adão responde: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Na verdade, Deus não precisava perguntar para Adão aonde ele estava. Deus onipresente sabia aonde Adão estava, mas ali Deus queria que Adão soubesse aonde ele estava. Mas é interessante que ele faz também uma pergunta a Eva, e ele faz a seguinte pergunta: que foi que você fez? E Eva respondeu: a serpente me enganou e eu comi daquele fruto que não era para comer. Em Gênesis 3:3, o Senhor havia dado esta ordem. Ele diz o seguinte no final do 2: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, Eva estava falando isso à serpente, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, no contrário, vocês morrerão. Então Eva tinha consciência da palavra que Deus tinha dado, da ordem, do direcionamento que o Senhor tinha dado. Ela tinha tanta consciência que ela repete isto à serpente. Porém, Eva foi deixada pela sua cobiça, pelos seus olhos e por aquilo que a serpente colocou em primeiro lugar na mente de Eva, que eles não morreriam. Essa mentira seduziu a Eva, que fez com que ela comesse daquele fruto e não ficasse só aí. Ela ofereceu a Adão, e Adão, fora da sua posição de sacerdote, fora de ouvir e cuidar daquilo que Deus pediu para ele cuidar, ele também, seduzido e enganado, ele come daquele fruto, e aí a gente sabe das consequências da história. Ou seja, desde o início, Adão e Eva tirou Deus do centro e colocou os seus desejos, a sua cobiça, a sua mente, a sua vontade em primeiro lugar. Quando nós tiramos Deus em primeiro lugar e colocamos os nossos desejos e as nossas vontades, caos acontecem. Desgraças vão acontecer, porque o humanismo não é a vontade de Deus. A vontade soberana de Deus é que nós busquemos a Ele em primeiro lugar. Porém, a história continua. Quando a gente chega lá na história de Caim, a gente vai ver novamente o humanismo operando em Caim. Olhem só, em Gênesis capítulo 4, versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E Caim, no versículo 3, disse que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas vamos ver como Deus aceitou essas duas ofertas. O Senhor aceitou como agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6 diz: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem,
não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. O pecado deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. O Senhor aqui, ele está tentando reposicionar Caim. Ele está falando o seguinte: por que você está transtornado? Por que você ficou irado? Porque você está injuriado ou até pensando ser injustiçado? Será que se você não fizesse o bem, isso não seria bem para você? Sim, seria. Mas o pecado está às suas portas. E assim o Senhor fala conosco hoje. O pecado está ao nosso derredor. Mas compete a nós, está em nós, dominá-lo. Queridos, a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não diz em frente, vá lá. Não, fala, resista e ele fugirá de vós. Então aqui o Senhor, lá em Gênesis, ele já está quebrando esse humanismo, vindo aqui também de Caim, dizendo: mas você deve dominá-lo. Você não deveria fazer aquilo que a sua mente pediu para fazer. Aquilo que o pecado te enganou, te influenciou e te fez. Não, você deveria fazer o bem. Você deveria fazer aquilo que eu ordenei e não dar a oferta daquilo que você pensa de dar. Fazer aquilo que você deseja fazer. Aqui é o centro do humanismo, quando o homem faz aquilo que está na mente dele, no coração dele, conforme a cobiça o leva a fazer. Mas olha que interessante, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porém, ele vem no versículo 8 e fala: disse porém Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Da mesma forma que lá em Gênesis 3:9, o Senhor perguntou para o pai dele: onde tu estás? O mesmo Deus agora, onipresente. Deus não precisava saber ele perguntar isso, ele sabia onde estava Abel. Ele sabia de tudo que aconteceu, mas ele vem para Caim e pergunta: onde está Abel? Aqui, queridos, não tem a ver com o que Deus quer saber, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas aqui tem a ver com o que Deus quer te reposicionar. Aonde está o seu irmão? E é interessante, essa foi a pergunta que ele fez a Adão e ele faz a Caim. Mas vejam, na continuação do versículo 9, respondeu ele: não sei, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Olha a arrogância. Disse o Senhor: o que foi que você fez? O que foi que você fez? A mesma pergunta que ele fez à sua mãe Eva, ele faz agora. O que foi o que você fez? Deus sabia o que ele havia feito. Mas a mesma pergunta, para que Caim, na tentativa de reposicionar Caim, ele faz a mesma pergunta que fez para Eva em Gênesis 3:13. Ele repete aqui em Gênesis 4:10. O que foi que você fez? Queridos, no dia de hoje, o Senhor também nos faz essas duas perguntas. Aonde você está? O que foi que você fez que não é conforme a minha ordem, os meus preceitos e os meus mandamentos? O Senhor nos chama hoje para quebrar essa filosofia, primeiramente em nós. Que nós, em algum momento da nossa vida, nós deixamos Deus de lado e nos colocamos como centro da nossa vida. Está na hora de voltar Deus ao centro das nossas vidas. Está na hora de colocar Deus no trono, de restaurar o altar em nós, em primeiro lugar. Em segundo lugar, restaure o altar na sua casa.
Coloque Deus no centro da sua casa. Não deixe nenhum aposento da sua vida e da sua casa sem que Deus tenha a chave desse aposento e livre acesso a todas as áreas da sua vida, da sua casa, da sua família. E desta forma, assim como nós falamos no primeiro vídeo, as nossas famílias serão fortes e naquele tecido que Satanás tem tentado tirar os fios para que se abra um rombo na sociedade, o fio da nossa família, a nossa casa, não será enfraquecida por Satanás, porque nós estamos adquirindo este conhecimento que a filosofia do humanismo, ela é satânica e ela vem do inferno. Porém, nós, assim como Josué tomou uma decisão, ali no livro de Josué não foi uma promessa, foi uma decisão de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este é o clamor que nós falamos no primeiro vídeo de Neemias 4. Reúna a sua casa, lutem e batalhem pelos seus irmãos, pelos seus cônjuges, pelos seus filhos. Queridos, vamos tirar essa filosofia do humanismo, aonde os nossos prazeres em primeiro lugar, as nossas vontades em primeiro lugar, a nossa felicidade em primeiro lugar. Não! A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em primeiro lugar nas nossas casas, nas nossas vidas, e assim transformaremos a nossa sociedade em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós vemos aqui o oposto. Um dia perguntaram, Senhor Jesus, qual é o maior mandamento? Ele falou 2. Vou deixar aqui que resume todos os demais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que segue o humanismo não consegue amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele se ama sobre todas as coisas. Olha o segundo mandamento: amar o seu próximo como a ti mesmo. Estamos vivendo numa sociedade que, em primeiro lugar, se coloca no trono, sim. Ela busca a sua felicidade, mas são infelizes. E a gente vê isso pelas estatísticas de suicídio, de depressão, de angústia. Uma sociedade que busca o seu próprio prazer incansavelmente, busca a sua felicidade, a sua prosperidade, mas é a geração mais sozinha e infeliz que já vimos em todo o tempo. Então, cadê a felicidade quando a gente se coloca no trono e no centro? Não há. A única felicidade é quando nós colocamos Deus no centro das nossas vidas e no centro das nossas casas. Isso é o contrário. Os 2 mandamentos que resume todos é o contrário da filosofia do humanismo. Ele fala, busque ao Senhor, ame ao Senhor sobre todas as coisas, com todas as suas forças, e ao seu próximo, não é você em primeiro lugar. Sabe, não aceitar e não obedecer à vontade de Deus, que é a palavra do Senhor, vai fechar as portas das bênçãos, das infinitas bênçãos que Deus tem. E a consequência disso, querido, será caos, será confusão, será frustração, será desespero. Vocês podem ter certeza disso. Queridos, essa teoria que vem entrando nas escolas, nós precisamos entender isso. Chamar os nossos filhos e falar, não,
Nós não fazemos parte de uma teoria da evolução. Nós temos um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas, um Deus poderoso que criou o universo, que te criou, que tem um plano perfeito para você nesta terra e também na eternidade. Nós não estamos aqui, queridos, aqui não finda, aqui é apenas um pedacinho da eternidade, porém, esse pedacinho de tempo minúsculo perto da eternidade é o que vai determinar a nossa eternidade. Todos nós viveremos eternamente, mas uns no céu, na Nova Jerusalém, com o Senhor Deus para todo sempre, e outros infelizmente, para a condenação eterna no inferno. Queridos, os nossos filhos precisam saber que a gente não veio nada do macaco, de uma evolução. Não, nós somos frutos da vontade de Deus. Nascemos como criaturas, mas ao aceitar o Senhor Jesus, não só como Senhor das nossas vidas, mas também como nosso Salvador, Senhor, Pai, amigo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós precisamos resgatar a identidade da nossa família em Cristo. Nós precisamos falar isso, nós precisamos reunir as nossas casas. Isso não tem a ver com idade de filhos, mas tem a ver com o resgate daquilo que Deus nos ensinou. Queridos, nós cremos no Deus criador do universo, do Deus que nos criou, no Deus que tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, para a nossa família, para a nossa sociedade. E um Deus como esse, eu pergunto para vocês, um Deus como esse que nos ama, que nos protege, que cuida de nós, esse é o Deus que já nos salvou e também nos resgatará do império das trevas para a maravilhosa luz. Queridos, o que a gente tem ouvido nos casamentos? Olha o pensamento humanista. Eu casei para ser feliz. Vou apresentar aqui o pensamento divino baseado na palavra de Deus. Eu casei para fazer o meu cônjuge feliz. Com o pensamento bíblico e divino, nós quebramos a filosofia humanista. E muitas das coisas, das consequências dessa filosofia, das mortes, dos assassinatos, dos abortos, de muitas coisas que nós estamos vendo na nossa sociedade como consequência desse humanismo, desde o Jardim do Éden, quando nós introduzimos a palavra de Deus, a cultura do reino celestial, nós quebramos esta filosofia maligna, mundana, satânica, e nós entronizamos Deus no comer, no beber, no vestir ou em qualquer outra coisa. Façamos tudo para a glória do Senhor. Esta é a nossa régua. O que eu faço? O meu trabalho, o meu falar, o meu pensar, o meu agir é para a glória de Deus. Fridas, como eu glorifico a Deus, cumprindo a sua divina palavra. Cumprindo a sua palavra, nós vamos cumprir aquilo que está no coração de Deus e colocaremos o Senhor em primeiro lugar. O humanismo é a busca incansável da sua própria felicidade, do seu próprio bem-estar, do meu prazer, da minha prosperidade, custe o que custar, sofra quem sofrer. Eu sou dono do meu próprio nariz.
E não importa o que acontecer, não importa o sentimento do outro, não tem perdão, não tem amor. O que importa é a minha felicidade. Não, não é isso que o Senhor tem nos ensinado. Tanta arrogância nos deixa abismado. Considere a vastidão do universo, com milhões de galáxias semelhantes à nossa. Considere as incalculáveis dimensões do tempo, do passado, do presente, do futuro e da eternidade. Nós somos apenas pequenas partículas que habitam um planeta dessa galáxia. Como podemos ser tão tolos em apenas sonhar que somos tão grandiosos, tão inteligentes, tão poderosos para controlar toda essa imensidão de todos esses mistérios? Isso é o pensamento do humanista. Ele acha que pode controlar toda a criação de Deus. Achamos que a sociedade evoluiu e está progredindo quando, na verdade, caminhamos a passos largos para o caos global, quer ele econômico, social, moral e espiritual. Enquanto me decepciono, diz o Jaime Kemp nesse livro, cada vez mais com o orgulho humano, fico maravilhado com a paciência de Deus. E um parênteses meu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus paciente, que deu o seu Filho para que nós quebremos essa filosofia diabólica do humanismo e entronizemos Deus nas nossas vidas. E por último, um dia, quando encontrarmos com nosso Deus, poderemos fazer como disse o profeta Isaías: cairemos com o rosto em terra, chocados com o poder e a glória de sua presença, e adoraremos ao Criador do céu e da terra pelos séculos dos séculos. E todos dizem amém. Esta é a nossa esperança. Queridos, somos peregrinos nesta terra. Entronize o Senhor na tua vida, na tua casa. E desta forma, seremos famílias fortes, quebrando essas forças malignas e tornando essa sociedade uma sociedade forte, cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, onde falaremos sobre o hedonismo, a busca incansável e insaciável pelo prazer. Vamos buscar as armas espirituais em Deus, na palavra do Senhor, para combater cada uma dessas forças em nós e nas nossas casas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.